Então vamos para esse vídeo. Lembrando que o vídeo do professor Jiang é o vídeo que tem o título Geostrategy Update 2, ou seja, Geoestratégia Atualização 2, World War III Begins, Let's Game Theory, ou seja, terceiro grande conflito mundial começa, vamos fazer uma análise segundo a teoria dos jogos. Então, essa aula do professor Jiang é incrível porque ele vai utilizar o conceito de teoria dos jogos para interpretar essa encrenca que está acontecendo agora entre Teherã e Tel Aviv e a entrada dos Estados Unidos nessa jogada. Então, amigos, vamos para a aula do professor Jiang agora, que agora você vai poder entender qual é o projeto dele, de onde ele veio e onde ele quer chegar. Projeto legal pra caramba, né? Nesse momento que a gente vai entrar na aula, meus amigos, eu preciso convidar vocês mais uma vez para dar o like. Agora vai analisar a aula incrível do professor Jiang. Atenção total, porque a aula é incrível, tá? Ele começou a aula falando um negócio meio preocupante, que ele falou, olha, nessa aula de hoje, que a gente vai tratar da possibilidade do terceiro grande conflito mundial começar e como ele vai se desenvolver, você já fala, caraca, o cara que um ano antes do conflito entre Tel Aviv e Teherã, ele acertou um ano antes desse conflito, ele está falando agora que o terceiro grande conflito mundial já começou, você fica preocupado quando você vê isso. O que ele fala? E aí ele te preocupa mais ainda, porque ele falou assim, nessa aula de hoje eu tenho notícias boas e notícias ruins. Caraca. Aí ele fala, a má notícia é que nós estamos nos aproximando do fim do mundo. Aí, né, começa já a dar aquele arrepio na nuca. Mas ele diz, a boa notícia é que nesta aula eu vou explicar para vocês como o mundo vai chegar ao fim. Você fala, caraca, é uma notícia boa essa, né? E ele fala, a questão central desse conflito iminente é os Estados Unidos usarão tropas terrestres lá em território iraniano? Essa é a grande pergunta que ele vai fazer, a grande jornada, porque, segundo o professor Jiang, isso aqui terá desdobramentos terríveis para a humanidade. Então, ele continua dizendo que, como ele já comentou em vídeos anteriores, o uso de tropas terrestres levaria à derrota dos Estados Unidos, tá? Deixa eu só agradecer aqui o Diário Britânico, falando que a Arca é o melhor investimento, o valor é muito inferior à qualidade do conteúdo. Valeu mesmo, tá? Inclusive, vou pedir para minha equipe online aí colocar o link da Arca de novo para vocês. Lembrando que o link da Arca sempre fica no primeiro link embaixo do vídeo e também fixo aqui no chat. Deixa eu até conferir se está fixo aqui no chat. Está fixo, então tranquilão aí para vocês colocarem, tá? Já que eu parei a aula para conferir se o link estava lá, vou colocar também, porque quando eu coloco aparece uma tarjinha amarela. Quando o pessoal do suporte coloca, aparece ali um nomezinho em azul. Fica fácil, perdão, de você identificar. Continuando então, ele disse, conforme a gente já conversou em aulas anteriores, o uso de tropas terrestres pelos americanos no território iraniano levaria à derrota dos Estados Unidos, marcaria o fim do Império Americano e provavelmente desencadearia o segundo conflito civil americano, a Segunda Guerra Civil Americana. Meus amigos, olha que maluquice isso, tá? Então, ele está prevendo um evento que desembocaria em 3 outros eventos altamente caóticos, ok? Eu vou repetir para você entender o tamanho do negócio. Ele está prevendo que existe uma alta possibilidade dos americanos utilizarem as tropas terrestres lá em território iraniano. Isso traria 3 problemas enormes para os Estados Unidos. Primeiro, derrota americana. Segundo, fim do Império Americano. Terceiro, desencadearia a Segunda Guerra Civil Americana. Meus amigos, o filme Guerra Civil já prevê isso. E você vai ver que essa análise preditiva que o professor Jiang está fazendo vai muito em linha com o que nós vemos nos filmes O Dia Depois de Amanhã, que foi produzido pela Higher Ground Production, da família Obama, e também do filme Guerra Civil. Esses 2 filmes, programação preditiva total, beleza? Então, meus amigos, o que ele está prevendo? Para você que estava aí, começou o vídeo e eu coloquei no título da nossa aula de hoje. Gênio que acertou tudo faz nova previsão sinistra. Todo mundo, qual é a previsão? Qual é a previsão? Qual é a previsão? A previsão é essa. Ele está prevendo que os Estados Unidos vão utilizar tropas em terra, em território iraniano. Isso vai trazer 3 grandes coisas horrorosas para os Estados Unidos e para o mundo. Os Estados Unidos irão perder esse conflito, vai acabar o Império Americano e isso vai desencadear a Segunda Guerra Civil Americana, tá? A maioria dos analistas concorda que o uso de forças terrestres seria completamente desastroso para os americanos. E todos os analistas concordam que a melhor coisa a se fazer, a princípio, seria os americanos evitarem a todo custo utilizar tropas terrestres.
No entanto, segundo o professor Jiang, e aí que está a genialidade dele, ele vai para além do senso comum, que é o que eu tento fazer. O que eu tento fazer é mostrar o outro lado da informação que está por trás. Então, o senso comum, os analistas de geopolítica do mundo inteiro estão te dizendo, nunca os americanos vão usar tropas em terra no Irã, porque todo mundo sabe que eles iriam perder. Meus amigos, mas da mesma forma estava todo mundo falando, nunca haveria um Papa americano. E eu disse para vocês que haveria e há. Tanto que o Leão XIV, Robert Francis Prevost, está lá. Então, ele vai... Isso aqui que é muito legal, porque ele contrasta o senso comum e ele contrasta o senso comum com o que realmente tem chance de acontecer. Beleza? Então, ele diz, a maioria concorda que o uso de forças terrestres seria desastroso e os Estados Unidos deveriam evitá-lo a todo custo. No entanto, usando a teoria dos jogos, explicarei por que os Estados Unidos, mesmo assim, mesmo com todas as probabilidades em contrário, com todo mundo falando que seria uma derrota, mesmo assim, com todo esse prejuízo de trazer o fim do Império Americano, a derrota dos Estados Unidos, provavelmente trazendo a Segunda Guerra Civil Americana, mesmo assim os americanos vão usar tropas terrestres. E ele chega a essa conclusão utilizando a teoria dos jogos. E ao utilizar a teoria dos jogos, ele explica por que os Estados Unidos, mesmo assim, utilizarão as tropas terrestres contra o Irã, apesar de ser uma ideia tola, nécia, sem sentido. Sem sentido para o Kruger, porque o 8% vai entender isso agora. Agora, meus amigos, prestem muita atenção. Para eu explicar para vocês como o professor Jiang, utilizando a teoria dos jogos, que é incrível para quem não assistiu o filme Mente Brilhante, com Russell Crowe, que conta uma história real, que é a história do John Forbes Nash, o John Nash, que desenvolveu a teoria dos jogos e ganhou o Nobel da Economia por isso. Se você não... por favor, pessoal, quando eu escuto teoria dos jogos, meu irmão, eu lembro da história de John Forbes Nash, eu lembro do filme Uma Mente Brilhante, eu lembro do Russell Crowe, eu lembro que é uma história incrível essa história da teoria dos jogos. E a teoria dos jogos aplicada ao cenário geopolítico é uma coisa maravilhosa. E o professor Jiang, ele fez isso.